Alice, boa noite. Boa noite, Caio. Tudo bom, Lazarine? Paulette. Sejam todos bem-vindos, tá? Eu tô arrumando lá o meu estúdio, né? Tá meio aqui instável. Eu vim para cá para uma parte da minha casa e depois volto normal, tá? Aqui eu nem internet tenho. Vamos lá. Que Deus nos abençoe hoje. Nós vamos fazer exatamente na análise do 15º capítulo, uma assistência fraternal. Segundo dia do serviço espiritual definitivo, na tarefa de socorro a Margarida, a movimentação desse grupo de espírito, André Luiz, o Eloy, o próprio Gúbio, aureolava-se de sublime entusiasmo no santuário doméstico que novamente se revestia das doces claridades de paz. Então, ele está mostrando que a casa de Margarida agora, ao invés de estar infestada daqueles espíritos, nossos irmãos, totalmente distantes do bem, do belo, do bom, de Deus, das leis divinas, estava limpa, higienizada. A casa transformou-se totalmente. Desde a véspera, diz ele aqui, Saldanha e Leôncio eram os primeiros a pedir instruções de trabalho. Os ex-obsessores, chefes de falange, estavam pedindo o que nós podemos fazer para o Gúbio. Teimavam em dizer que os adversários do bem voltariam à carga. Eles estavam advertindo, eles vão pegar firme, porque nós temos um plano aqui de Gregório, é o plano gregoriano, né? Então eles vão pegar, eles vão atacar. Conheciam a crueldade, o Saldanha, o Leôncio, conheciam a crueldade dos ex-companheiros, o Gaspar agora encaminhado, e a casa está limpa, né? E porque muitos apaniguados de Gregório viriam fiscalizar a normalidade do processo alienatório de Margarida, Gúbio começou, ele começa a analisar, a traçar umas fronteiras exatamente ao redor da casa de Margarida, mantidas dali em diante sob responsabilidade. Vocês se lembram, ô Erlen, boa noite, daqueles colaboradores, são 12 colaboradores que foram prometidos para que ficasse durante 10 dias em tratamento a Margarida, para ela voltar totalmente assim, porque o Gaspar já tinha sido encaminhado. Os ovoides também foram encaminhados para o socorro devido. E então vieram 10 trabalhadores especialistas, e esses 10, segundo o Gúbio, teriam exatamente essa responsabilidade de, ao redor da casa de Margarida, traçar exatamente essas linhas delimitadoras e para que não entrassem lá. Na realidade, esses eram os comandados de Sidônio, que é aquele espírito que cedeu gentilmente por 10 dias para continuar o trabalho de Margarida. Então afastou o Gaspar, ofereceu os 12 trabalhadores por 10 dias na casa de Margarida, e o Gúbio vai aproveitar os 10 para fazer um círculo de proteção para que nenhuma... Por isso que o Saldanha ficou com medo, o Leôncio também, eles vão atacar, porque vão querer aqui ver como é que está o processo de alienação
da Margarida, e então o Gúbio pacificou todo mundo. Bom, eles aqui vão ter essa missão e aqui não entra. Existe então essa fronteira energética para evitar que eles entrassem na casa de Margarida. Enquanto aparelhávamos na defensiva, o jovem casal louvava a alegria que lhes tornara os corações. O casal é o marido e a Margarida. Margarida sentia-se leve, bem disposta, rendia graças ao Eterno pelo, aspas, milagre com que fora contemplada. O esposo dela também formulava 1000 promessas de trabalho espiritual, com alegria daquele principiante embriagado de muita esperança. E de nosso lado, diz André Luiz, as responsabilidades passaram a crescer. Atendendo a determinações de Gúbio, Saldanha dirigiu-se ao interior da casa e trouxe por influência indireta uma velha serva encarnada que, olha só que coisa interessante, inclusive fazer limpeza física, né? Espanou móveis, lustrou, adornou os móveis, abriu as janelas, dando passagem a vastas correntes de ar fresco. Enfim, deu uma melhorada no ambiente, fazendo inclusive com que os móveis ficassem bem limpos, bem lustrados, né, com os aparelhos que fazem os adornos, né, aqueles objetos bem bonitinhos, uma coisa bem harmonizada fisicamente também. O prédio como se reconciliava com a harmonia. As medidas referentes à limpeza prosseguiam adiantadas, quando vozes ásperas se fizeram ouvir partidas da via pública. Elementos da falange gregoriana gritavam por Saldanha, que compareceu junto de nós, desapontado e bem aflito nesse momento, e o Gúbio, de uma forma muito fraterna, bem paternal, recomendou para ele o seguinte: Saldanha, vá, mostra-lhe a sua nova opção, mostre para ele o novo rumo, tem coragem, resiste aos venenos ou os venenosos fluidos da cólera, não revide, use a serenidade, use a delicadeza, mas mostre para ele esse novo rumo de sua vida. Vocês eram apaniguados, hoje você está com outros objetivos, mas faça isso de forma serena, com delicadeza. Saldanha estampou na fisionomia perceptível gesto de reconhecimento e avançou na direção dos recém-chegados, aqueles fazendo aquele vozerio, querendo saber como é que estava no interior, porque eles não entravam, já que estava cercado pelos 12 companheiros lá de Sidônio, da Casa dos Silvas, lembram, né? Eu digo Casa dos Silvas porque lá tinha um grupo mediúnico, né? Eram antigos grupos espíritas familiares. Uma das entidades de horrível semblante, de mãos à cintura, gritou-lhes irreverente: então, o que houve aqui? Traindo o comando, meu irmão? Saldanha, que os últimos sucessos haviam alterado profundamente, respondeu humilde, mas firme: meus compromissos foram assumidos com a própria consciência e acredito dispor do direito de escolher a minha rota. É o livre-arbítrio. Ah, disse o outro sarcástico, tens agora direito? Veremos. E, tentando insinuar-se de maneira direta, clamou: deixa-me entrar. Não posso, diz o Saldanha para ele. A casa hoje está sob outra direção, está com outro comando. Aí o obsessor lançou um olhar de revolta insofreável e indagou estentórico: onde é que está com a cabeça, Saldanha? E ele respondeu: no lugar próprio. Não temes, porventura, as consequências do gesto impensado? Nada tenho de que penitenciar-me. O obsessor fez carantonha de irritação extrema e aduziu: o Gregório vai saber disso. E retirou-se, acompanhado pelos demais. Transcorrido alguns instantes, outros elementos assomaram à entrada, assustadiços e insolentes com a repetição dos mesmos quadros. Em breve, cenas diversas passaram a desdobrar-se. Gúbio colocou sinais luminosos nas janelas, indicando a nova posição daquele abrigo doméstico, opondo-se às manchas de sombra que provinham dali. E, naturalmente, atraídos por eles, espíritos sofredores
perseguidos, mas bem intencionados, apareceram em grande número, porque o Gubbio colocou esses sinais luminosos como a indicar uma posição realmente de um ambiente protegido. E por causa disso foram atraídos espíritos sofredores, espíritos perseguidos, bem intencionados, em grande número. É claro, foram buscar abrigo. A primeira entidade a aproximar-se foi uma senhora que se ajoelhou à entrada suplicando exatamente assim: benfeitores de cima, que vos congregastes nesta casa em serviço de luz, livrai-me da aflição, por favor, piedade, tenham piedade de mim. Então veja, a casa de Margarida transformada exatamente num reduto de socorro, onde acorriam exatamente espíritos perseguidos, sofridos, sofredores, como essa senhora, né? Já dizendo: benfeitores, por favor, ajude, livrai-me dessa minha aflição, etc. O Gubbio atendeu essa senhora imediatamente, permitindo a passagem dela, além daquela linha limítrofe de proteção, e no pátio, ao lado, essa senhora contou em pranto que se mantinha há muito tempo num edifício próximo, segregada por verdugos impassíveis que lhe exploravam antigas disposições mórbidas para o vício. Achava-se, porém, cansada do erro e suspirava por mudança benéfica. Penitenciava-se, pretendia outra vida, outro rumo, implorava asilo e implorava socorro. Gubbio consolou-a bondosamente e prometeu amparo. Logo após, surgiram 2 velhos rogando pousada. Eu vou voltar lá em cima, antes de falar desses 2 velhos. Vocês vão observar que essa senhora fala uma coisa que o Gubbio está falando desde o começo. Isso aconteceu com Saldanha, com Leôncio e outros espíritos chamados que estão fora do caminho de Deus, dos caminhos do bem, do belo, do bom, do amor, da harmonia. É o cansaço de fazer o mal. Eu estou cansado dessa minha vida, eu estou cansado dessas perseguições, eu estou cansado dessas explorações de estar me induzindo para o vício, etc, etc. Então, o que ela diz: eu estou cansada do erro, eu quero mudar, eu preciso mudar, eu quero uma outra vida. É o cansaço de quem erra, porque quem erra leva 10 milhões de anos, mas vai cansar. Não tenha dúvida, o erro cansa, né? Então o Gubbio consolou. Logo após surgiram esses 2 velhinhos, né, rogando também pousada. Ambos haviam desencarnado em extrema indigência no hospital. Rebelavam-se possuídos de imenso terror, não se conformavam com a morte, temiam o desconhecido e mendigavam elucidações, padeciam de verdadeira loucura. Curiosa dama compareceu também a um outro. Olha como é que os espíritos estão chegando, pedindo proteção, pedindo socorro, pedindo por piedade exatamente que auxilie. Então essa curiosa dama também compareceu, pedindo providências contra espíritos pervertidos e perturbados e perturbadores, que em grande bloco lhe não permitiam aproximar-se do filho, instigando a embriaguez. Então é uma mãe que estava realmente tentando ajudar o filho no limite da sua força, mas não era permitido por causa dos obsessores que estavam instigando o filho dela na bebida alcoólica, na embriaguez. Outra veio solicitar recursos contra os maus pensamentos de um espírito vingativo que não lhe dava ensejo à oração. Ou seja, vejam quantos casos, né? Aquela senhora, os 2 velhos, agora também essa pedindo para o filho embriagado, mais uma outra aqui pedindo contra... Ela quer fazer prece, mas os espíritos estão telepaticamente dominando o campo mental dela e ela não consegue nem orar, e ela está pedindo também, porque são espíritos que estão se vingando dela, e ela não está tendo espaço até de orar em função dessa sintonia. A corrente dos pedidos, contudo, não ficou aí, diz André Luiz. Eram muitos pedidos, muitos estavam pedindo. Tive a ideia de que a missão de Gubbio se convertera de repente numa avançada instituição de pronto-socorro. Dezenas e dezenas de criaturas desencarnadas, sob regime de prisão aos círculos inferiores, aliavam-se agora ao lado da residência de Margarida, sob determinação de Gubbio, que dizia aguardar a noite para os serviços da prece em geral. Ou seja, todos que acorriam, todos que afluíam
pedindo socorro, já que ele fez aquelas sinalizações luminosas da residência, do redor da circunferência ali, eu digo, do círculo daquela região da casa de Margarida. Então todos estavam realmente buscando socorro. E o que ele está dizendo aqui, para que eles aguardassem ali, naquela região, naquele campo magnético protegido, para que à noite eles acompanhassem a prece geral. Olha, observe a importância da prece em nossa vida. A espiritualidade maior dá um valor à prece, eu diria que numa linguagem bem comum, descomunal. A prece é, para mim, o elemento mais poderoso que temos para nos defender contra os nossos erros, nosso desequilíbrio e também contra as influências dos erros e desequilibrados que tentam potencializar em nós as nossas imperfeições. Então a oração, tu vê que uma senhora aqui não estava conseguindo fazer oração. Tal a sintonia com os obsessores. Ela não conseguia construir pensamentos que desse força para a conexão com espíritos superiores, com espíritos bons, benfeitores, com o próprio anjo de guarda dela, ou o espírito que tem a responsabilidade de guardá-la. Então a oração em nossa vida eu diria que é tudo. Eu vou dizer por que é tudo. A irmã veneranda, a ministra veneranda do Nosso Lar, ela fez uma das suas palestras que ela fez registrado no livro Nosso Lar, ela vai falar sobre o pensamento. E ela faz, logo no começo da sua prédica, ela vai dizer exatamente que o pensamento é tudo. A prece é pensamento. Então a prece é tudo. Se nós pensarmos de forma positiva, de forma amorosa, respeitosa, buscando o Supremo que nos criou, buscando essa fonte pura de amor que é Deus, essa conexão nos protege muito. Nos protege também contra as nossas imperfeições, porque vamos ficar mais vigilantes, iluminando esses caminhos escuros do qual nós damos nossos passos, e também nos protege contra as influências de irmãos que estão absolutamente na escuridão e ainda não estão abertos para as coisas de Deus. Então eles nem oram e nem querem permitir que oremos. Olha a importância da oração em nossa vida. Antes, porém, que o dia expirasse, começaram a surgir vários elementos da falange de Gregório, afirmando-se dispostos à renovação de caminho. Outro detalhe, eles ficaram sabendo que o Saldanha se converteu. Isso foi coisa rápida, assim como Leôncio. Então muitos desses asseclas, vamos dizer assim, desses seguidores de Gregório, elementos das falanges de Gregório, eram centenas dele na Terra, sob o comando de Gregório, estavam querendo também um caminho de sair desse jugo maldito, de um comando terrível, de juízes perversos, dentre os quais o Gregório é um deles. Procediam da própria colônia que visitáramos, e um deles, com grande assombro para mim, diz André Luiz, foi claro na enunciação dos seus propósitos que achava inspirado. Diz esse também a secla de Gregório. Salve-me dos juízes cruéis, suplicou emocionando-nos pela inflexão de voz. Não posso mais, não suporto por mais tempo as atrocidades que sou constrangido a praticar. Soube que o próprio Saldanha se transformou. Então esse, que era ligado a Gregório, está realmente cansado de fazer o mal, ficou sabendo que o Saldanha se transformou. Eu não posso persistir no erro. Temo a perseguição de Gregório. Mas se é necessário enfrentá-lo, arrostá-lo, encará-lo, as maiores dores, eu enfrentá-la-eis de bom grado, preferindo-lhes o golpe fulminatório a regressar sob o jugo de Saldanha, de Gregório. Ajude-me, por favor, aspiro uma nova estrada com o bem. Apelos como estes foram repetidos muitas vezes. Então, olha como é que o mal cansa. Enfileirando os sofredores de intenções nobres e retas que nos alcançavam, no vasto recinto de que dispunhamos, Gúbio recomendou que eu, André Luiz, e o Eloy nos colocássemos à disposição deles, desses que estão arrependidos, ouvindo-os com paciência, prestando-lhes a assistência possível, a fim de se prepararem mentalmente para as orações da noite. Então, preparar todo mundo para aquela grande, apoteótica
apoteótico é o momento da oração que vai ser feito, conduzido por espíritos superiores aqui através de Gúbio. O André Luiz disse: confesso que me sentia à vontade, eu estava tranquilo ali, eu vou fazer isso. Dividimos então em 2 setores distintos, organizei os irmãos que me cabia atender em assembleia fraternal. Contudo, em vista de os necessitados continuarem chegando de espaço a espaço, era muito importante abrir novos lugares no extenso grupo dos ouvintes. Muitas entidades em desequilíbrio lá fora reclamavam acesso pronunciando rogativas comovedoras. Lá fora do círculo de proteção da residência de Margarida. Todavia, Gúbio aconselhara fosse a entrada privativa dos espíritos que se mostrassem conscientes das próprias necessidades. De há muito, aprendera que uma dor maior sempre consola uma dor menor. Ele limitava-me a pronunciar frases curtas para que os infelizes ali congregados encontrassem conforto, reconforto uns com os outros, sem necessidade de doutrinação de minha parte. É como quase que um AA, né? Aquele negócio de todo mundo tem os mesmos problemas, vamos conversar e uma dor maior ajuda uma dor menor e assim vai. Conduzindo-me desse modo, pedi a uma das irmãs presentes, em deploráveis condições perispiríticas, expor-nos, por gentileza, a experiência de que for objeto, dentro dessa lógica, né? Ela vai expor, não particular, ela vai expor para todos, né? A infortunada concentrou a atenção de todos em virtude das feridas extensas que mostrava no semblante agora erguido. Ai de mim, começou penosamente, ai de mim, a quem a paixão cegou e venceu, transportando-me ao suicídio. Mãe de 2 filhos, isso ela está falando para o grupo, tá? O grupo que eram 2 sessões que o André Luiz separou, um Eloy e o André Luiz com o outro, e estão fazendo isso, uma confissão coletiva. Mãe de 2 filhos, não suportei a solidão que o mundo me impusera com a morte do meu marido tuberculoso. Cerrei os olhos ao campo de obrigações que me convidavam ao entendimento e sufoquei reflexões ante o futuro que se avizinhava. Esqueci o lar, esqueci os filhos, os compromissos assumidos e precipitei-me no vale fundo dos sofrimentos inenarráveis. Há 15 anos, precisamente, vagueio sem pouso, a feição da ave imprevidente que aniquilasse o próprio ninho. Leviana que fui, quando me vi só e aparentemente desamparada. Entreguei os meus pobres filhos a parentes caridosos e sorvi louca o veneno que me desintegraria o corpo menosprezado. O que ela fez? Entregou seus filhos para os parentes e bebeu o veneno, achando que estaria resolvida a questão. Supunha reencontrar o esposo querido ou chafurdar-me no abismo da inexistência. Então, ela tomou o veneno, entregando o filho para os parentes, mas ela tinha 2 perspectivas dela, né? Primeiro, encontrar o esposo que morreu de tuberculose. A outra é o nada, ou seja, acabou, o abismo da inexistência. Todavia, nenhuma realização nem outra me surpreenderam o coração. Despertei sob denso nevoeiro de lama e cinza e em vão clamei socorro à face dos padecimentos que me asfixiavam. Coberta de chagas, qual se o tóxico letal me atingisse os mais finos tecidos da alma, gritei sem destino certo. A essa altura, porque a emotividade lhe interceptasse a própria voz, o André Luiz interferiu perguntando, de modo a fixar o ensinamento. E não conseguiu retornar ao santuário doméstico? André Luiz perguntando para ela. Ah, sim, eu fui até lá, informou a interpelada, tentando dominar-se, mas, para acentuar minha angústia, o toque de meu carinho nos filhos amados, que confiara aos parentes próximos, provocava-lhes aflição e enfermidade. Vamos ver uma lição interessante aqui. Então, ao se aproximar dos filhos que ela deixou com os parentes antes de cometer o suicídio,
A simples presença dela estava trazendo enfermidade para os filhos. As irradiações de minha dor lhes alcançavam os corpos tenros, envenenando-lhes a carne delicada através da respiração. Que coisa interessante ela contando aqui no seu drama, né? Então ela suicidou, sofreu bastante, tem vários anos de suicídio, mas a simples aproximação dela aos filhos, nos parentes próximos, estava provocando muita aflição, enfermidade, porque o magnetismo dela, a irradiação energética dela, evidentemente estava envenenando fisicamente os filhos através da respiração. São detalhes importantes, porque a nossa pele também respira, é muito claro, né? Mas a respiração dentro de um processo natural cardiorrespiratório. É interessante, está envenenando, né, o ar que estava sendo sorvido por aquelas tenras crianças. Por isso que Ivone do Amaral Pereira diz que normalmente os suicidas são quase que imediatamente retirados do convívio, sobretudo próximos de criança, para evitar que essas crianças sejam envenenadas fluidicamente e muitas vezes podem, em algum caso, ir a óbito. Com certeza absoluta, envenenamento através de energia de irradiações envenenadas, ou seja, tóxicas, de suicidas. Quando compreendi que a minha presença lhes inoculava pavorosos vírus fluídicos, deles fugia aterrado. Então, quando ela percebeu que ela estava transmitindo esses tóxicos energéticos, que ela chamou de vírus fluídicos, eu me afastei dos meus filhos. Senão, podia levar exatamente até a uma doença grave e, na deteriorização, já que é pela respiração que os fluidos são sorvidos, evidentemente por levar a óbito. É preferível suportar o castigo de minha própria consciência isolada e sem rumo que infligir-lhe sofrimento sem causa. Experimentei medo, experimentei horror de mim mesma, porque é só saber que ela é um veneno perto dos filhos, ela ficou horrorizada com ela mesma. Desde então, eu perambulo sem consolo e sem rumo, sem norte, sem destino. É por isso que eu venho até aqui implorando alívio e segurança para mim. Estou cansada, eu estou vencida. Convença-se de que receberá os recursos que pleiteia por intermédio da prece. O André Luiz esclareceu, prometendo-lhe a colaboração eficiente de Gulbe. Ou seja, fica por aqui, à noite nós vamos ter a prece aqui e você vai receber os recursos que você necessita. A pobrezinha sentou-se mais calma. E, reparando que um dos irmãos presentes buscava salientar-se no intuito de relatar-nos a experiência de que era vítima, o André Luiz pediu atenção em torno das palavras que pronunciaria. Então, mais um testemunho coletivo aqui no grupo separado e coordenado por André Luiz. Fitei o vigilante, notei-lhe o singular brilho dos olhos, parecia alucinado, abatido, com a expressão típica da loucura, cronificada, totalmente cronificada, e falou de forma aflita. Permite-me indagar? Perfeitamente, o André Luiz respondeu. Aí o Espírito perguntou para ele, para o André Luiz, o que é o pensamento? Então, desses vários angustiados, buscando exatamente esse ambiente preparado por Gulbe, o que não foi fácil chegar onde chegou. E chegam esses dramas todos aí, vários espíritos desencarnados, além dos, digamos que, as séculas que eu chamo são aqueles que estão sob o comando de Gregório, que estão arrependidos, como Saldanha se converteu, como Leôncio se converteu, eles também queriam uma conversão para não ficar sob o jugo desses que eles chamam de juízes cruéis. Mas vejam bem, com a expressão típica de loucura, então esse fez essa pergunta, né? O que é o pensamento? E é uma coisa a nós analisarmos aqui, é uma pergunta muito interessante. Aliás, André Luiz diz, eu não aguardava a pergunta que me era desfechada, mas centralizando a minha capacidade perceptiva e receptiva também, no propósito de responder com acerto, o André Luiz vai dar uma elucidação. Antes de dar a elucidação, eu fazer aqui conforme a narrativa do André Luiz, como é que ele explicou o que é o pensamento, vamos voltar à questão da prece, que eu falei há pouquinho, e vejo a importância da oração. O Gulbe está preparando
na casa de Margarida já totalmente limpa, sob o ponto de vista de psicosfera, né? Uma psicosfera já higienizada, tratada, resguardada, sob vigília de 12 trabalhadores daqueles que estavam realmente trabalhando lá na casa do casal Silva. E a oração que vai ser feita, como são feitas, olha, vejam só, quando André Luiz ele foi acolhido no complexo hospitalar de Nosso Lar, que fica na jurisdição do Ministério do Auxílio, ele percebeu, logo quando ele entrou, no primeiro dia que ele entrou, era entardecer, o crepúsculo, aquela luz solar maravilhosa, e ele percebeu que exatamente às 18 horas da cronologia do nosso tempo humano, o governador ou a governadoria reúne todos os habitantes de Nosso Lar, na época 1 milhão de habitantes, mais ou menos, segundo as informações que nós temos, e aqueles milhares de comandados pelo governador, e além dos 72 ministros que são ligados, porque são 6 ministérios, e cada um com seus 12 ministros, mas o interessante é que eles fazem diariamente, toda a comunidade de Nosso Lar, às 18 horas em ponto, é o horário em que, quando você faz coletivamente o uso do pensamento elevado como emissão de energias eletromagnéticas, seja de encarnado ou desencarnado, pensamento é uma coisa só, na realidade nós potencializamos ao infinito o processo energético de um campo possível alcançável. Agora eu digo o seguinte, o pensamento não tem limite, ele está muito além do espaço e do tempo humano. Nosso pensamento, ele vai ao infinito, ele é não espacial, ele é totalmente atemporal e ele está além do espaço. Considerando essa realidade, voltamos a afirmar que a prece é o nosso maior escudo. A oração é a nossa maior força. Quando nós aprendemos a orar, e quando é orar, não é orar, eu estou falando uma oração específica, bem regrada, bem disciplinada, para buscar coletivamente a potencialização de proteção de toda uma comunidade, que é o caso do Nosso Lar. Por isso, essa prática já centenária da oração coletiva às 6 horas da tarde, em que todos acompanham. É exatamente com esse objetivo, de fazer a higienização, a purificação, a limpeza de campos magnéticos que envolvem, no caso, o Nosso Lar, no caso, a Terra. A Terra, segundo Humberto de Campos, tem uma psicosfera extremamente densa. Psicosfera mesmo, campo magnético, sob o ponto de vista psicosférico, é muito denso. E a psicosfera da Terra é resultado dos pensamentos coletivos, os pensamentos negativos dos seres humanos encarnados e desencarnados. Então vocês imaginam, né, são em torno de 25 bilhões de almas, a maioria esmagadora com pensamentos tóxicos. Um pensamento de uma suicida, ela irradiando pensamento, sentimento, através das emoções também, a irradiação energética, pode matar um filho pela própria respiração. Então o pensamento é tudo mesmo. A prece é tudo também, porque a oração é o pensamento. Então começamos a prestar atenção nas nossas ruminações mentais. Por que eu penso assim, ou por que eu não dou atenção ao meu pensamento? Porque às vezes a gente fica pensando, brigando num diálogo, né? Nós chamamos um diálogo interno, brigando conosco mesmo, a gente fazendo planejamento de coisas erradas, ou se tivermos um ideal elevado, nós fazemos planejamentos elevados, mas de qualquer maneira, o pensamento vem do nosso chamado mundo mental. O mundo mental é tão importante porque o mundo mental é a soma de todas as nossas experiências, de todos os nossos aprendizados, de tudo aquilo que está registrado naquilo que nós conseguimos registrar, seja em som e seja em imagem. Em som, em vozes que nós falamos, vozes que nós ouvimos de encarnado, de desencarnado. Tudo isso vai formando um mapa cognitivo, um mapa de aprendizado, um mapa de informações que ficam lá no nosso mundo mental. Sendo que no nosso mundo mental, 95% desse material que estão registrados estão no subconsciente.
Apenas 5% estão no chamado consciente, da nossa consciência. O pensamento nos ajuda exatamente a escavar esse subconsciente e a encontrar no subconsciente as coisas boas, porque nós temos muita coisa muito bem resolvida do passado remoto ou do passado mais recente. Nós temos muita coisa bem resolvida, tem muita coisa também a ser resolvida. Mas nós vamos buscar as coisas bem resolvidas. Aí eu vou centralizar o meu pensamento nessas coisas bem resolvidas que eu trago do meu subconsciente e de uma forma muito inteligente, usando o pensamento, eu vou buscar numa conexão verdadeira com as forças superiores, a força que possa suplementar as minhas limitações de força para superar as provas na Terra. Então a oração, como dizia Jesus, vigília e oração é vigiar essas ruminações mentais, do qual a gente pensa 1 milhão de coisas ao mesmo tempo e não dá atenção, e tudo que nós verbalizamos ou fazemos vem do pensamento, porque todo pensamento gera ação. E o detalhe, toda ação, todos os nossos atos, todas as nossas ações geram pensamento nos outros, encarnado e desencarnado. Somos responsáveis por isso também. É prestar atenção no nosso pensamento. Eu estou só fazendo uma digressão aqui. Vamos ver como é que o André Luiz trata o assunto, tá? Vamos lá. Diz o André Luiz para esse que perguntou: o pensamento é, sem dúvida, força criadora de nossa própria alma. E por isto mesmo é a continuação de nós mesmos. André Luiz, explicando aquele que estava meio alienado e tal, perguntou o que é o pensamento. O pensamento é essa força criadora de nossa realidade interior, de nossa essência, de nossa própria alma, e por isto mesmo é a continuação. Nós somos o que pensamos, em outras palavras. Aquilo que pensamos, nós somos. Ou seja, é a continuação de nós mesmos. Através do pensamento, atuamos no meio em que nós vivemos, atuamos e vivemos também e agimos no ambiente em que nós estamos, estabelecendo o padrão de nossa influência no bem ou no mal. Se você tem pensamentos bons, a tendência é você, com certeza, estabelecer um padrão de comportamento de vibração, vamos chamar assim, de irradiação energética, que você vai atrair os bons, aqueles que estão voltados também no mesmo nível de energia por sintonia. Mas se você vibra no mal, no ódio, na vingança, no sensualismo, no poder, essas coisas realmente são transitórias e profundamente egóicas, da mesma forma, por atração, nós vamos estabelecer um padrão de influência e de sermos influenciados no bem ou no mal. O bem é toda vez que eu estou cumprindo, me submetendo ao código moral de lei da própria consciência. O mal é quando eu desobedeço o código moral de lei da própria consciência. Simples assim. E não é tão simples na prática, né? Fez o estranho cavaleiro um tanto atormentado. E a explicação significa que as nossas ideias exteriorizadas criam imagens tão vivas quanto desejamos. O rapaz que perguntou, André Luiz, está perguntando, ou fazendo uma nova pergunta, né? Se exatamente as ideias que são exteriorizadas através do pensamento criam imagens vivas quanto nós desejamos. Ou seja, se nós vamos chamar de ideoplastia, imagens criadas que realmente tornam-se vivas, chamam-se de ideoplastia. Então você cria, você plasma das ideias exatamente as imagens. É isso que ele está perguntando. E o André Luiz, indiscutivelmente, porque nós plasmamos pelo pensamento também imagens. Quando você está pensando nas coisas boas, você vai plasmar coisas irradiantes, coisas boas, coisas leves, suaves, a natureza, as coisas belas. Quando você está negativo, com pensamentos negativos, com aquelas ruminações negativas, pessimismo, aquelas coisas todinhas, entrando em processos de depressões, de problemas mentais, etc., quais são as imagens que nós estamos criando? São imagens reais, vivas, mas são imagens distorcidas, desarmônicas. São imagens que estão ligadas e conectadas à dor, ao sofrimento. Então, indiscutivelmente, né, as imagens, elas são vivas, elas são forças vivas. O nosso pensamento é a extensão de cada um de nós. É trabalhar o nosso pensamento o tempo todo. O pensamento é que nos traz a saúde física, psicológica, mental, emocional. A alegria de viver vem pelo pensamento. Eu sempre digo para os amigos, logo de manhã, quando eu acordo, eu abro a janela e a primeira coisa que eu faço na minha gratidão, sinceramente, é olhar para o céu
esteja o céu nublado ou limpo, com muitas nuvens, sem nuvem nenhuma, não importa. Eu olho para o céu porque eu vejo além das nuvens, se estiver com nuvem. Porque que eu sei que além dessas nuvens, se forem negras ou totalmente brancas, não importa, além dela existe aquele azul celeste, aquele chamado azul cerúleo, é maravilhoso demais. E nós olhamos ali e agradecemos pela vida. Olhamos para o sol também, onde ele estiver, porque da nossa janela dá para ver o sol lá para as 7, 8, 9 horas da manhã, quando nós estamos levantando. Evidente, porque eu sou aposentado, é claro, né? Se eu fosse, ainda estivesse trabalhando, estava acordando lá para as 6, 5, 5 por. Então, de alguma forma, eu olho para o sol, fecho os olhos, vem a imagem do sol. No momento que eu fecho, é porque aquela que você olha o sol, ele está brilhando, não é claro? Aí quando você fecha os olhos, você capta um pouco aquele brilho do sol. Aí eu começo a fazer a minha rápida prece, através de um pensamento, para começar meu dia. E na minha prece, que são comuns, eu realmente pedi para que eu seja calmo, paciente, manso, prudente, que eu tenha amor. Essas coisas para poder realmente viver uma vida mais sadia, vai na minha gratidão e uso uma frase bem tibetana, que eu acho que é muito importante para mim. E pode ser para cada um, né? Abram-se as portas do universo, porque eu estou decidido e pronto para viver. É porque eu estou decidido. Isso vem do pensamento. Eu decidi isso e estou pronto para viver. Isso é uma frase tibetana e me acompanha. Isso, todos os dias eu faço isso, para já arrumar meu pensamento. Já começar a arrumar um pouquinho a cacholinha aqui para começar no dia. Se vier pensamento ruim, opa, a gente consegue fazer as transmutações e, evidentemente, ir modificando muito a forma de pensar. É o que Jesus falou, né? Começamos a trabalhar a vigília. Isso é muito importante. Mas começar de manhã já com esse processo de dar a base para os pensamentos que virão durante o dia. Que fazer, então, para destruir as nossas próprias obras quando interferimos erroneamente na vida mental dos outros? É uma pergunta que esse sofredor faz para André Luiz. Auxilie-nos a apreciar seu caso, contando-nos alguma coisa de sua experiência. Então, ele fez essas duas perguntas, né? E dessas duas perguntas, o que deve fazer então para que ele possa trabalhar um pouco mais, para não interferir de uma forma equivocada na vida mental dos outros, interferindo dessa forma? O André, me conta um pouquinho a sua experiência. Qual é a sua experiência? Para o André Luiz responder essa pergunta. Aí, essa pessoa, esse sofredor, diz o seguinte: provavelmente tocado pelo tom da minha solicitação afetuosa, diz André Luiz, expôs a perturbação que lhe vagar e tal. Ele diz: fui homem de letras, mas nunca me interessei pelo lado sério da vida. Cultivava o xiste malicioso e com ele o gosto da volúpia, entendendo as minhas criações à mocidade de meus dias, estendendo minhas criações à mocidade de meus dias. Não consegui, ou seja, ele viveu as fantasias, né? Não consegui posição de evidência nos chamados galarins da fama. Entretanto, mais que eu poderia imaginar, impressionei destrutivamente muitas mentalidades jovens, arrastando-as a perigosos pensamentos. Depois do meu decesso, sou incessantemente procurada pelas vítimas de minhas insinuações sutis que me não deixam em paz. Ele era escritor. E enquanto isto ocorre, outras entidades me buscam formulando ordens e propostas referentes às ações indignas que eu não posso aceitar. Compreendi que me achava em ligação desde a existência terrestre com uma enorme quadrilha de espíritos perversos e galhofeiros que me tomavam por aparelho invigilante de suas manifestações indesejáveis. No fundo, eu mantinha por mim mesmo no próprio espírito um suficiente material de leviandade, de malícia, que eles exploraram, largamente adicionando aos meus erros os erros maiores que intentariam debalde praticar sem o meu concurso ativo. Acontece, porém, que abrindo meus olhos à verdade, na esfera em que hoje respiramos em vão, busco adaptar-me a processos mais nobres de vida. Quando eu não sou atribulado por mulheres e homens que se afirmam prejudicados pelas ideias que lhes infundi na romagem carnal, certas formas estranhas me apoquentam o mundo interior como se vivessem incrustadas à minha própria imaginação. Assemelham-se a personalidades autônomas, se bem que sejam visíveis tão somente aos meus olhos. Falam, gesticulam,
acusam-me, riem-se de mim, reconheço, mas sem dificuldade. São imagens vivas de tudo que o meu pensamento e a minha mão de escritor criaram para anestesiar a dignidade dos meus semelhantes. Pelo que eu vi aqui, até o que ele está contando, ele foi alguém que escreveu, certamente levou muito dos seus leitores pela imagem mental do escritor, porque todo escritor, naquilo que ele escreve, ele cria a imagem mental de quem lê, invariavelmente. Então ele deveria ser um escritor muito ligado à lascívia, né, às questões das seduções no campo da sexualidade, da prostituição, ou seja, da libertinagem, da malversação da utilização da sexualidade que ele está falando, que colocou as pessoas em comportamento de indignidade. Investem agora e estão cobrando dele, porque ele é escritor. Aliás, pensam bem, quantos escritores encarnados que escreveram, me perdoe, verdadeiros lixos morais, lixos, entulhos morais, livros de péssima qualidade, muitos inclusive levaram muitos ao suicídio, e estão sendo cobrados, como esse senhor está sendo cobrado aqui, seus leitores. E continua aqui, investem contra mim, apupam-me, ou seja, acusam-me, vergastam-me o brio, como se fossem filhos rebelados contra um pai criminoso. Olha a responsabilidade de quem escreve livro, hein? Tenho vivido ao léu, qual alienado mental que ninguém compreende. Como entender, porém, os pesadelos que me possuem? Somos o domicílio vivo dos pensamentos que geramos, ou as nossas ideias são pontos de apoio e manifestação dos espíritos bons ou maus que sintonizam conosco? Essa pergunta é inteligente que ele faz. Se nós somos casa, domicílio, né, local vivo dos pensamentos que geramos, ou as nossas ideias são pontos de apoio e manifestação dos espíritos, sejam bons, sejam maus. Ele está fazendo uma lógica, já feita a primeira pergunta, está ligada exatamente a essa questão de que o pensamento exatamente nos traz essa vivência de realidade, porque o pensamento gera ação. Havia nos ouvintes significativa expectação, não obstante a calma reinante. Então, porque ele está falando isso em público, ele está fazendo a sua confissão com o grupo que o André Luiz separou, o infeliz deixou de falar titubeante. Demonstrava-se atormentado por energias estranhas ao próprio campo íntimo, apalermado e trêmulo à nossa vista. Fitou em mim os olhos esgazeados de esquisito terror, e, correndo aos meus braços, bradou: Ei-lo, ei-lo que chega por dentro de mim. Então entrou em processo de alienação. Ele está vendo tudo isso dentro da imagem, só ele que vê, só ele que percebe, mas ele está vivendo essa loucura, né? É uma das minhas personagens na literatura feicenina, olha só, feicenina. Ai de mim, acusa-me, gargalha irônica, e tem as mãos crispadas e vai enforcar-me. Então ele criou a personagem na sua literatura, nos seus romances, e a própria criatura que ele criou para um romance em nome de uma ficção se tornam reais dentro da sua realidade imaginativa e criativa, mas de uma forma negativa. Ou seja, essas personagens da literatura que ele criou estão acusando a ele. Ele que criou a personagem, mas tudo está no movimento dentro dele. Ele cria personagens, mas são personagens que ele está vivendo também. Evidentemente, ele não tira isso do nada. Ele tira dele. A personagem criada ele tirou do nada, não, ele tirou dele. E elas voltam contra ele, mas está dentro do subconsciente dele, é isso que eu estou dizendo. Então estão acusando, gargalhando de forma irônica dele, estão querendo matá-lo, isso tudo está no subconsciente dele. Está vivendo esse trauma, esse dilema, essa angústia, esse pavor. Alçando a destra à garganta, denunciava aflito: seria assassinado, socorro. Então ele criou um personagem tão violento, do qual ele próprio já estava vivendo. As personagens que ele criou estavam vivas e querendo matá-lo. Lá no romance matava mesmo. Agora, na mente dele, estava querendo matar ele. Olha que nível de loucura ele chegou por causa de pensamentos malsanos. Alçando a destra a garganta, denunciava, pedindo socorro, seria assassinado, e os demais companheiros, perturbados e sofredores ali presentes, alarmaram-se desditosos, infelizes. Houve quem tentasse fugir, mas com uma frase apenas sustei o tumulto que se iniciava. O pobre escritor, desencarnado, contorcia-se em meus braços, sem que eu pudesse socorrer-lhe a mente transviada e ferida. Cautelosamente, enviei um emissário a Gúbio, que compareceu em alguns segundos, examinou o caso e pediu a presença de Leôncio, o ex-hipnotizador de Margarida. Muito interessante.
vai buscar um ex-perseguidor, aquele que utiliza a técnica do magnetismo para destruir um processo de magnetização reversa, né, para destruir Margarida. Ele foi chamado nesse momento, nessa confusão toda, porque todo mundo ficou alarmado. Vamos chamar assim dos alcoólicos anônimos, né, dos perturbados anônimos que estavam ali. À frente do recém-chegado, indicou-lhe o doente em crise e falou peremptório, porém bondosamente: Leôncio, opera. Você vai trabalhar o magnetismo, você é especialista, mas alivia. Opera aliviando. O Leôncio ficou assustado, né? Falou o convertido semi-apalermado: mereceria a graça de transmitir alívio? Gúbio, no entanto, obtemperou sem hesitar: serviço construtivo e atividade destrutiva constituem problema de direção. A corrente líquida devastadora que derruba a mata pode sustentar uma usina de força edificante. Em verdade, meu amigo, todos somos devedores enquanto nos situamos nas linhas do mal. É importante reconhecer, contudo, que o bem é a nossa porta redentora. O maior criminoso pode abreviar longos anos de pena, entregando-se ao resgate próprio através do serviço benéfico aos semelhantes. O amor cobre a multidão de pecado, me lembra essa frase aqui. Dissipando-lhe as dúvidas, acentuou com uma inflexão de ternura: começa hoje, aqui e agora, com Cristo, Leôncio. Em tua determinação de ajudar, esconde-se a solução do segredo da felicidade própria. Leôncio não mais vacilou. Magnetizou o enfermo dementado, que poucos minutos depois silenciou em profundo repouso. Olha, utilizando agora, não o reverso, mas a utilização da energia positiva para a harmonização do campo energético desse senhor. Desde esse instante, o ex-perseguidor, o Leôncio, não mais me abandonou nas experiências do dia, desempenhando as funções de excelente companheiro. Opa, o André Luiz chegou: Leôncio, fica cá comigo, meu irmão, você vai me ajudar aí. Aí o Leôncio já ficou como secretário do André Luiz. A Assembleia, porém, crescia de hora em hora. Entidades de boa intenção buscavam-nos sequiosa de paz e esclarecimento, mas, francamente, doía-me observar tanta ignorância além da morte do corpo. André Luiz diz aqui: na maior parte dos presentes não surgia o mais leve traço de compreensão da espiritualidade. É o que está na Terra hoje. Raciocínios, sentimentos jaziam presos ao chão terrestre, vinculados a interesses e paixões, angústias e desencantos. E nosso orientador fora categórico nas últimas informações que transmitira. A noite próxima assinalar-nos-ia o término da permanência junto ao lar de Margarida, e cabia-nos preparar quanto nos buscavam, famintos de conhecimento santificante, para o serviço de oração que ele pretendia realizar. Não convinha comparecessem desprevenidos de avisos salutares e oportunos acerca das obrigações, acerca das esperanças que lhe competiam desenvolver. E, em razão disso, interferi nas conversações, disseminando os esclarecimentos de que podia dispor. Ao entardecer, a adequação e o contentamento reinavam em todos os rostos. Gúbio prometera conduzir os companheiros de boa vontade à esfera mais elevada, garantindo-lhes a passagem para a condição superior e doce, e etc. Na exaltação da fé e confiança que nos dominam, simpática senhora pediu permissão para cantar um hino evangélico, ao que anuí, prazeroso, e era de ver a beleza da melodia desferida por aquela senhora em notas de maravilhoso encantamento. Alegre, reconfortado pela expressão do serviço que nos fora conferido, meus olhos nublados de pranto, quando nos últimos versos do cântico de esperança, jovem dama de triste fisionomia avançou para mim e disse em voz súplica: meu amigo, de hoje em diante adotarei um novo rumo. Sinto neste cenáculo de fraternidade que o mal nos afundará invariavelmente nas trevas. Fixou os olhos lacrimosos nos meus e rogou depois de um comovente intervalo: André, promete-me, porém, a bênção do ouvido, do esquecimento da esfera do recomeço. Fui mãe dos 2 filhinhos, ela vai contar a história dela, dos 2 filhinhos, né? E é uma história longa. Eu gostaria que, como falta pouco tempo, para entrar também na história dessa senhora, que cantou o hino evangélico, certamente deve ter sido uma evangélica,
para que nós possamos realmente dar continuidade no próximo sábado, detalhando também a vida dela. Veja só, o André Luiz agora como conselheiro, o André Luiz agora como um espírito que consola, o André Luiz cada vez mais experiente, trazendo para nós no seu comportamento de renúncia e de sacrifício até para ajudar irmãos nossos nas condições de situações mentais péssimas, né? Que nós possamos refletir sobre isso, sobretudo hoje, sobre o pensamento, sobre a oração, e que nós possamos juntos, já estamos formando aqui um grupo de estudo muito interessante, que está me ajudando, me estimulando a fazer esse trabalho, começar a pensarmos, criar coletivamente a força que temos, talvez, se não a maior força que nós temos em nossa vida é o pensamento. Se eu disse que o pensamento é tudo, é a maior força que nós temos. E é pelo pensamento que nós vamos realmente fazer com que nessa atual encarnação possamos estar não nessas condições de necessitado, mas em condições de estarmos prontos para o trabalho, instrumentalizados, porque já trabalhamos o pensamento. Vamos ajudar os bilhões de seres que estão com os pensamentos desarranjados. E nós podemos fazer isso em nome de Deus, em nome do Cristo, em nome do bem, do belo, do bom, do amor, da harmonia. Basta nós começarmos a trabalhar dessa forma os nossos pensamentos, orando, vigiando. Detalhe, antes de terminar. Quando eu falo vigiar, é sermos flexíveis conosco. Não adianta você exigir aquilo que você não tem para dar. Eu tenho que ser bom, eu tenho que ser maravilhoso, eu tenho que ser luz. Não é assim. Nós já somos luz em essência. Mas é você também saber se perdoar, também ser misericordioso com você, também ser benévolo, bondoso com você, para você fazer isso para os outros. É você começar a se trabalhar, sendo flexível, vigilante, sem se acomodar. Mas não ficar exigindo aquilo que você não pode dar, que ainda não tem condições de dar. Seja flexível, se perdoe e vá trabalhando para ir aos poucos se melhorando. O pensamento vai se ajustando dessa forma, porque senão você cria a culpa. Entra o perfeccionismo, eu não posso errar, não. Errar, nós temos direito de errar. Nós somos ainda seres imperfeitos em aperfeiçoamento. Errar faz parte do nosso processo de crescimento. Mas aprender também com o erro e fazer de forma diferente para não ficar permanentemente fazendo o mesmo erro. Esse é exatamente um dos compromissos que temos na atual encarnação para desenvolvermos num propósito alguma virtude, pelo menos, que seja uma, né? A paciência, pelo menos. Eu acho que, para mim, nessa atual encarnação, seria, Ave Maria, seria um salto de qualidade muito grande na minha evolução e eu chegasse, conquistei a virtude da paciência. Oh, meu Deus, será maravilhoso isso no final da minha existência. Conquistei não, mas caminhei muito nesse caminho, nessa direção. Que Jesus nos abençoe e que nós possamos realmente fazer do nosso pensamento o grande eixo que nos conecte permanentemente com as forças do bem, do belo, do bom, da harmonia, da paz, tá bom? Muita paz para todos vocês, tá? Excelente para mim, eu agradeço a presença de cada um, sinto-se abraçados com toda a minha alegria e com toda o meu contentamento, né? Muito obrigado, tá?